Aleluia. Glória a Deus. Amém? Eu queria que você desse uma mais grande mesmo, uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Mas tem que ser bem forte. Ele merece todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. Amém? Quando você não souber o que fazer na vida, adore a Deus. Coloca um louvor, adora, grita, bate palma, faz, né, Ricardo, querido? Amém? Faça isso. Eu tenho certeza que o seu dia vai ser diferente. Amém? Eu quero aqui mandar um abraço para um amigo que está assistindo ali, o doutor Paulo, a sua filhinha Maria Fernanda, que a gente vai orar daqui a pouco, lá no Hospital São Luís. Assim também como a nossa querida Kim, que quebrou a tíbia. Nossa, como é que é? Violinista, né? Fazendo umas peripécias junto com o marido, quebrou a tíbia. Estava andando de quadriciclo, é isso? É. E aí quebrou a tíbia, foi operada hoje. Então, um abraço para a nossa querida Kim. Nós temos orado pelo senhor João Carletti, lá, que está lá em Piracicaba, um amigo precioso nosso, marido da Eleni, e caiu de um andaime, bateu a cabeça, teve traumatismo, quebrou o ombro, quebrou tanta coisa. E aí, a igreja orando, os irmãos orando, a igreja no qual estão congregando orando, o João voltou para a glória do Senhor Jesus. A mulher dele mandou um áudio dizendo que o João voltou falando em inglês. Então, o João voltou para a glória de Jesus, está sendo monitorado, atendido, e já vai estar voltando para a sua casa. Eu quero que você aplaude ao Senhor por isso. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E a nossa filhota que o pai nos deu ali na padaria Luma também está em casa. Ela que já sofreu uma cirurgia na coluna, nessa época de frio, a coluna judia bastante dela. Ela está lá em casa, na casa dela, né? Não na minha casa. Na casa dela. E nós vamos estar orando por ela também aqui. Amém? Você lembra de mais alguém aí que está enfermo, que está em algum lugar? Se você pode mandar o link para essa pessoa. Se você não mandou o link para ninguém, porque a gente fica tão acomodadinho aqui, né? Tão gostoso a gente ficar no culto, a gente senta, né? A cadeirinha almofadada, o ar está bom. Quer que ligue o ventilador também? Não. Toma um cafezinho. Mas tem gente que está sofrendo que não tem esse link. Aí você manda no grupo aí da sua família, né, para alguém da sua casa, que vai receber esse link e certamente vai receber a palavra que nós vamos liberar aqui hoje. Amém? Então, se você não mandou o link para ninguém, para mim, isso é um hábito, irmãos. Eu não tenho como entrar aqui e não mandar um link do culto. Né, Celinha? A gente faz isso, né, Celinha? Celinha me ajuda sempre, hein? A Celinha saiu saiu não, ela não só manda o link, mas como vai buscar. Né? Aí, ó, amiga aí. Estou vendo você aqui hoje, filha querida. Que bom, é isso aí. Eu vou sempre associar a Célia com você. Viu? Porque a Célia decidiu cuidar de você. Viu? Eu tenho certeza que você já vai estar no diaconato aqui dessa igreja, servindo as pessoas. Amém? Essa semana foi só sorriso, né? Está começando, né? Que bom. Tem aí alguém? Vamos orar? Você pode ficar em pé comigo, porque a oração flui mais quando você está de pé. Porque o diafragma abre. Sabia disso, não? A oração não fica retida. Né, Roger? Trabalhou hoje, Roger? Então tá bom. Vamos orar? Você pode dar a mão para o seu irmão da direita, da esquerda. No nome de Jesus. Se você lembrar de alguém, algum amigo seu, alguém da sua família, começa a levantar um clamor por essa vida agora. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós oramos, ó Deus, pelas pessoas que estão necessitadas da Tua graça, da Tua bondade, de um toque da Tua presença. Nós oramos, Pai, para que de uma maneira sobrenatural, a Tua mão venha agir, Senhor, sobre a vida da Maria Fernanda, 18 anos de idade, Pai, que está naquele hospital junto com a sua família. Nós declaramos a manifestação da Tua presença. Nós nos colocamos junto com os seus pais. Nós nos colocamos junto com o Paulo, com a Alessandra, sua mãe, no nome de Jesus.
e declaramos a manifestação da tua bondade, Pai. Só o Senhor sabe o momento que eles estão vivendo. Só o Senhor sabe, ó Deus, esse momento que eles estão passando. Mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Assim também sobre a vida do João, da Helenir, nós declaramos a manifestação da tua bondade, Pai, no nome de Jesus. E aonde essa oração chegar, aonde, Senhor, essa palavra chegar, venha produzir um milagre, no nome de Jesus, para a tua glória e para o teu louvor, Pai. Aonde esse link chegar na vida de um amigo, de uma amiga, Senhor, de um familiar, que a tua bondade venha se manifestar, no nome de Jesus. Amém? Quem crê diz amém. No nome de Jesus. Vamos sentar, por gentileza. Louvado seja Deus por esse tempo tão precioso que nós estamos vivendo esses dias. Tivemos um final de semana tão abençoado na conferência que nós vivemos lá na comunidade sede. Fomos abençoados de todas as maneiras. A presença de Deus se manifestou de uma maneira muito forte, que nos levou ao chão, literalmente falando, no literal da palavra, a chorar, a se arrepender. Né, Adriana? A Adriana está chorando até agora, né, Adriana? Jesus, o que o Espírito Santo fez conosco? Gente, é incontrolável quando a presença de Deus está no ambiente. Essa é a minha oração hoje, que no final desse encontro hoje, a presença de Deus venha se manifestar de uma maneira incontrolável. Porque quando a presença de Deus está no lugar, não tem como controlar. O homem tenta controlar, o homem tenta conduzir, mas quando a presença vem, a presença tem alguns efeitos. Ela nos leva a um quebrantamento e nos leva a arrependimento. Vou repetir. A presença vem, ela leva a um quebrantamento e arrependimento. Porque nós podemos passar de um culto inteiro aqui e não desfrutar da presença. Por quê, pastor? Porque nós não queremos nos arrepender. Porque quando a presença se manifesta, e nós abrimos nosso coração para isso, gera arrependimento. Amém? E quem gera isso é o Espírito Santo de Deus. E Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, cremos e pensamos. Amém? Eu creio nisso, no nome de Jesus. Então, eu quero compartilhar com você aqui, em 2 Coríntios 10, 4. Quero que você abra comigo, por favor. Meus irmãos da projeção vão me ajudar também. Eu agradeço aí a cooperação da nossa equipe. Nós temos um time aqui de mídia, de som, de imagem, de tudo, da maior e da melhor qualidade. É nível internacional. Viu? Nossos operadores aqui, nossa turma aqui, nossos jovens, todos que cooperam aqui conosco, são pessoas tão amadas, tão queridas, e fazem um trabalho com muita excelência. Não é fácil manter um som de uma igreja, né, equalizado, né, equilibrado o som. Né, se você reparar, você recebe o som nítido. Então, tudo isso tem um trabalho intenso. Esses irmãos desce caixa, sobe caixa. Não é fácil. Às vezes viram noites aqui trabalhando, né, intensamente para manter o melhor para nós aqui na nossa casa. Então, louvado seja Deus pela vida dos nossos irmãos. Só o Senhor para recompensá-los, porque nós não conseguimos recompensar. É só o Senhor mesmo. Amém, queridos? Então, 2 Coríntios 10, 4 diz assim: porque as armas da nossa milícias não são carnais. Você já ouviu esse texto muitas vezes. E sim, poderosa em quem? Em Deus. Para destruir o quê? Fortaleza. Eu vou parar por aqui. Eu estava num tempo de meditação. Veio no meu coração lutas, batalhas e guerras. Isso aqui é para me acordar. Lutas, batalhas e guerras. Diga comigo. Lutas, batalhas e guerras. Nós tem uma diferença nesses 3 pontos. Isso mexeu demais com o meu coração e eu estou
compartilhando com você aqui de uma maneira bem simples, mas você precisa começar a aprender a separar e se posicionar diante dessas situações. O que é uma luta? Olha que diferença. Eu fiquei muito impactado com isso. Lutas são práticas corporais. Você vê aí um jiu-jitsu, aí, um judô, né? As pessoas tendo aquelas lutas, né? Que contém guerras, né? Aliás, regras, né? Onde o oponente usa a sua técnica de ataque. Então, as lutas, normalmente, você já sabe. As pessoas normalmente falam assim, hoje eu vou sair para a luta. Não é assim, não? Alguns encontram o trabalho como uma luta. Hoje eu vou sair para a luta. Por quê? Porque na luta você sabe que você tem elementos suficientes para vencer. É verdade ou não é? Então, por mais difícil que seja aquele trabalho que você chama como luta, né? Alguns vão voltar para casa e eu vou para a luta hoje. Alguns entenderam. Alguns estão pensando ainda. Né? Então, a luta, você sabe que você tem domínio. Eu nem sei se todo mundo gosta, mas eu gosto de UFC. Porque eu não estou lá. Eu gosto de ver. Né? E é incrível como as pessoas conseguem, né, vencer algumas batalhas. E é interessante, irmãos, olha que interessante. Vê se faz sentido. Tem pessoas que estão nas lutas, mas não são humildes o suficiente para buscar ajuda. Você pode ver, numa luta de UFC, eu já sei quem é que vai ganhar, quem vai perder. Sabe quem é que ganha sempre? O humilde. Já viu no UFC aquele cara que chega lá, todo fazendo pose e vai. E aquele que é humilde, ele fica quietinho. Daqui a pouco, por quê? Porque aquele que se exalta será humilhado. A arrogância precede a ruína. Então o humilde, ele pede ajuda. Diga comigo, o humilde pede ajuda. Então, as lutas, você pode, de alguma maneira, lutar sozinho, mas você pode também ser preparado e treinado. Tem as batalhas. Olha só que diferença das batalhas. A batalha, no sentido bíblico, significa conflito invisível. Olha, conflito invisível e contínuo entre o reino de Deus e o reino do mal. São aquelas opressões, são aquelas situações que você não tem controle, muitas vezes. Aí você fala assim, é normal as pessoas falarem assim, para mim, pastor, eu sei que isso é espiritual. Quando já ouviram isso? A pessoa está passando uma situação, você, eu sei que isso é espiritual. Então, o fato dela saber já é um bom caminho. Mas muitas vezes ela não sabe como sair daquilo. Como estão entendendo? Amém? Tem situações que você sabe que é espiritual, mas não consegue sair delas. Por quê? Porque muitas vezes, às vezes você ora um pouquinho, jejua um pouquinho e se livra daquela situação. Mas tem situações que não é assim. E o terceiro ponto, são lutas, batalhas e guerras. Olha a diferença da guerra. A guerra, ela precisa ter armas. Como você consegue entender? Consegue entender? Guerra. Eu estou numa guerra. Então, numa guerra, primeiro que você não vai sozinho. Guerra precisa de um exército. Como estão entendendo? Por isso que você não pode ficar fora desse contexto de igreja. Porque a guerra lá fora é maior. Jesus amado. Aqui para eu acordar. Então, as guerras, você precisa estar junto com o exército.
Eu vou dar uma notícia para você, não sei se é boa ou se é ruim, mas o diabo não quer você de volta. Não sei se essa notícia alegra, mas o diabo não quer, você não presta para o diabo. Te ajuda, não? Então diga para o seu irmão assim, ó. Gente, isso aqui é espiritual, acredite. Diga para o seu irmão assim, ó, o diabo não quer você. Eita Deus. É, Matilde. Matilde, né? Ah, eu quero voltar. Não volta, não. Não volta. Porque ele não quer você de volta. Coisa que já sentiram um peixe fora d'água. Você já viu essa expressão? Não. Usava muito essa expressão, né? Você sentiu um peixe, ou seja, você está num ambiente que não combina com você, você se sente um peixe fora d'água. Quando vocês sentiram assim já? Hã? O peixe pode ficar muito fora d'água? Estou cheio das metáforas hoje. Obrigado, Espírito Santo. Lutas, vamos repetir? Lutas, batalhas e guerras. Então você precisa ver em qual dessas três aqui você se encaixa. Porque o Pai vai dar para nós aqui uma direção, o nosso coração nesse sentido. Amém? Então, você já reparou que todas as mensagens que têm sido liberadas aqui para o nosso coração, hoje de manhã foi poderoso, tem sido convites de Deus para nos tirar da zona de conforto. As mensagens têm mexido conosco, têm falado sobre sofismas, como as palavras que nós falamos aqui, né? Deus falou conosco sobre distrações. Deus tem falado, tem uma outra qualquer? Sofismas, distrações e não, letargia. Essa foi a mais forte de todas para o meu coração. Então, letargias, distrações e sofismas. Deus querendo nos tirar da zona de conforto e todas elas querem nos levar, né, num posicionamento como filhos amados de Deus. Você reparou também que Deus está sempre nos lembrando que nós somos filhos. Hoje o pastor Fonseca foi muito feliz hoje aqui pela manhã, falando exatamente sobre isso também. Deus está sempre nos lembrando que nós somos filhos, que Ele quer ter um relacionamento conosco, Ele quer ter intimidade conosco, Ele quer nos levar para um tempo de comunhão, Ele quer falar conosco. Quando a gente perde a oportunidade de falar com Deus, a gente perde a oportunidade de se tornar parecido com Ele. Você é parecido com aquilo que você adora. Amém? Você se torna parecido com aquilo que você mais adora, mais gasta tempo, é aquilo que você vai se tornar parecido. Olha que forte, Sandro. Você está bonito, hein, Sandro, com essa cacharel aí. Estou só com os nomes antigos, né? Cacharel. Amém? Então, olha comigo lá no Salmo 1, por favor. Salmo de número 1. Vou dar uma dica para você de $1 milhão aqui. O que diz aqui? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Quando você está na roda de pessoas ímpias, você está no meio dos escarnecedores. Mas quando você, Papai Celestial, o que acontece com esse celular aqui? Deixa eu desligar tudo aqui. É a soneca, ela mesma. Pronto, acabou. Acabou a soneca. Quando você vê a roda
de pessoas não cristãs é uma roda de pessoas escarnecedoras, que muitas vezes, não são todos, obviamente, mas muitas vezes tem pessoas que você está ali como um filho amado de Deus e começa a surgir assuntos de escárnio, começam a escarnecer as escrituras, a igreja, falar mal do pastor, isso é roda de escarnecedor. Mas quando você está na roda de santos, de Deus, você está na roda dos esclarecedores. Amém? Então, observe quando é que você está qual roda que você se encontra. Quando alguém começa a falar mal, se você não tem ali autoridade ou ousadia, você pode passar mal naquela roda. Mas quando você tem convicção, você carrega a presença, acredite, ninguém vai escarnecer quando você está presente. Quando você carrega a presença de Deus, olha o que acontece. Quando você chega, as pessoas falam assim, pera, muda o assunto. Muda o assunto. Esse assunto não compete a essa pessoa que muda, porque as pessoas sabem que você carrega. Se você chega numa roda de escarnecedores, o assunto não muda, alguma coisa está errada, não com eles, mas com a gente. Como estão entendendo? Amém? A pergunta que eu faço para você é o seguinte: o que não deixa uma árvore cair? Hã? O quê? Uma raiz. Hoje eu passava na rua hoje com a Kátia, eu falava assim, Kátia, olha o tamanho daquela árvore. Ela estava me contando algumas situações, problemas. Acabou hoje, ao culto da manhã, ela contando um monte de coisa, eu querendo me desligar de tudo. E a Kátia, não, porque isso aqui tem que resolver isso aqui. Eu falei, calma, amor, já vai resolver. Já, não, porque isso aqui... Aí veio essa árvore, eu passei assim uma árvore assim, falei assim, Kátia, está vendo aquela árvore ali? Ela assim, por que aquela árvore não cai? Porque ela está enraizada. Vamos ver aqui no texto. Caminhando aqui, por gentileza, filha querida. Salmo 1. Verso 2. Antes, o quê? O seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei, medita de dia e de noite. Olha que coisa básica e simples. Caminhando. Ele é como o quê? Como o quê? Árvore. Plantada junto à corrente de águas. O que acontece? Que no devido tempo dá o quê? Fruto. Eu estou naquela fase que a Bíblia diz que na velhice vai dar fruto. Eu quero dar fruto agora. Tem uma promessa de Deus para a minha vida. E Deus tem me dado o privilégio de frutificar na velhice. Olha que lindo. Tive uma experiência na conferência, Ismael. Não sei se eu te contei. Vou contar para você, se os irmãos quiserem ouvir também. Brincadeira. Né, Rita? Que bom te ver aqui, filha querida. Ei, filha amada. Rita é amiga de 1000 anos. Quando eu cheguei da conferência, a gente voltou no carro mudo. Estava eu, Fernanda, Andréia e a Raíssa. Voltamos mudos. A gente queria falar, não conseguia falar. Uma sensação tão diferente. Aí cheguei em casa, fui tomar banho. Sequei o cabelo, para dormir não faço os mirotinhos. Aí comecei a passar um pente no cabelo. O meu cabelo ficou branco, que nem o seu, assim. Estava branco. Branco. Eu passava o pente, o cabelo branco. Aí eu chamei a Kátia e falei, Kátia, olha meu cabelo, como é que tá? Falou, tá branco. Ficou branco o meu cabelo. Que bom te ver, viu, filha querida? Mamãe tá bem? Tá bom, manda um abraço para ela, viu? Meu cabelo ficou branco. E eu passava o pente branco. Branco. Aí eu lembrei da experiência que nós tivemos de quebrantamento. Por causa da presença. Tem alguma coisa no ar, irmãos. Tem alguma coisa diferente. É como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não murcham
e tudo o que ele faz o quê? Prosperará, será bem sucedido. Próximo verso. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento faz o quê? Dispersa, leva. Verso 5. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Mas a igreja não é para pecador? É. Olha que legal. Mas que você não permanece na prática. Vem o quebrantamento, vem o arrependimento e vem as mudanças. Quer permanecer? Precisa estar enraizado. Não adianta, irmãos, não vamos nos iludir. Se nós não decidirmos estar enraizados, essa árvore tomba com qualquer vento. Como estão entendendo? Amém? Qual que é o desafio então? Eu fincar as minhas raízes em Deus. Aconteça o que acontecer, pode soprar o vento que for. Se você está enraizado, ninguém tira você do lugar. Está claro isso? Agora nós não podemos nos iludir. Se as pessoas não tomarem decisões de estarem enraizados, tem uma previsão aí, né, que vai vir muitas tempestades nesses próximos tempos aí, por causa do El Niño, né, e essas coisas estão acontecendo, a mudança climática. Tem coisa que não dá para evitar. O que as pessoas fazem? Elas tomam providências. Então, diante de uma tempestade, diante de terremotos, seja o que for, esteja fincado. E o detalhe, ninguém pode fazer isso por você, só você mesmo. Está claro isso? Ninguém pode fincar as raízes por você. Eu vejo o Tonka, a Karen, Tonka perdendo os cabelos muitas vezes para querer fincar a gente. A gente faz isso mesmo, a gente se desgasta. Mas se as pessoas não quiserem, ninguém consegue. Verdade ou não é? Hã? É verdade. E as oportunidades nascem para todos. A receita para se manter de pé está aqui, ó. Volta no Salmo, verso 1 para mim, por favor, filha querida. Bem-aventurado o homem que não anda, aonde? Segundo o conselho de quem? Dos ímpios. A pergunta é, quem está dando conselho para você? Na internet. Agora não precisa nem sair de casa. Né, Marcinha? Mas na internet tem conselho para tudo. E nem todos os conselhos são bons. Por exemplo, eu gosto o que eu aprendi, né? Tinha uma senhora aqui, ela é soninho também aí para alguém aí. Tinha uma senhora aqui na comunidade, que nos servia aqui, a mama. Ela usava babosa para tudo. Sarna de cachorro, né? Tudo, qualquer situação era babosa. E a gente aqui, às vezes, quando tomava babosa num cubinho de gelo, que ela fazia para nós aqui, só que era amargo o negócio, assim, que judiava. Aí eu aprendi, com uma irmã que serve a gente aqui também, que faz para mim agora, e a babosa serve para cabelo, que a mulherada passa no cabelo, não é isso? Só que eu aprendi a tomar o suco de babosa. E eu estava ficando com uma falha aqui assim, que é de herança do papai. Aí eu comecei a tomar babosa, a falha sumiu. Eu orei bastante, porque eu sou um cara de oração, né? Orei bastante. Mas a coisa tomou um rumo diferente. E aí eu fui fazer o quê? Eu fui pesquisar. Ó, os irmãos já estão tudo querendo a fórmula já aí, ó. Olha o Sandro já falando, chegou minha salvação. E eu fui pesquisar sobre o assunto. Se você pesquisar, você vai ver tantos benefícios que tem. Só que tem um detalhe. A primeira informação que vem para a nossa mente é amargo. É ruim. Não é isso?
E aí o que a gente faz? A gente não usufrui. Nem tudo que é amargo é ruim. Já tomou boldo do Chile? Hã? Meu pai tomava boldo do Chile, eu falei, meu Deus. Aí várias vezes eu tentei mastigar aquela folha, mas era horrível. Mas é bom para o estômago. Viu, Nildo? Vou trazer um chá de boldo para você, Nildo. Passou, né? Está bem do estômago, né? Tá bom. Então tem coisa que parece ruim, mas é bom. Então, a receita aqui, ó, é não andar segundo o conselho dos ímpios. Vai no conselho da palavra. Pede conselho para o seu líder de célula que lê a palavra. Que também, se vier conselho que não está na palavra, dispensa. Irmãos, deixa eu dar essa dica para você. Se o conselho não estiver na palavra, dispense. E tem gente que não pede conselho. Eu falei para Cátia esses dias. Não, mas você tem que falar. Eu falei, não vou falar nada, filha. Mas você tem que falar com aquela pessoa. Eu falei, ela pediu ajuda? A pessoa pediu ajuda? Não. Se o irmão não pediu ajuda, por que eu vou falar com ele? Eu vou falar com ela? Porque o meu conselho é na palavra. Aonde? Porque o meu conselho tem que ser na palavra. Porque o conselho humano não resolve. Não é verdade? Então nós temos que aprender a dar conselho na palavra. Então, ande segundo o conselho, não ande segundo o conselho dos ímpios. Nem se detenha no caminho dos pecadores. Quando o pai me converteu, foi difícil, irmãos, não foi fácil não. Sair do convívio daqueles amigos. Porque o que acontece? A gente acha que vai salvar o mundo quando se converte. É assim, não é? Eu fiquei louco por Jesus, eu vi um poste, eu não conseguia discernir se era poste, se era gente, eu evangelizava. Eu chorava pelas pessoas na rua. No trabalho, Fabiano, eu era conhecido como um louco, porque eu queria falar de Jesus para todo mundo. Teve um rapaz lá chamado, acho que era Giovanni o nome dele lá, um pequenininho assim. Ele trabalhava aqui no Poupa Tempo de São Bernardo, depois de um tempo eu encontrei com ele aqui. Ele tirava sarro dos crentes. Eu estava tão apaixonado por Jesus, e se alguém falasse de Jesus, mal de Jesus, eu queria bater mesmo. Eu peguei ele pelo pescoço assim, eu levantei ele assim, ó. Eu levantei, eu ia dar uma cabeçada e falei assim, Jesus te ama. Soltei ele. Porque eu queria ver ele salvo. Não se detenha no caminho dos pecadores, nem se assenta nos rodas dos escarnecedores. Mas vamos para a parte final aqui. Antes o quê? Seu prazer. A pergunta é, qual é o seu prazer? Tem que ter prazer para fazer isso aí. Tem que ter prazer para estar com Deus. Prazer para debruçar na presença de Deus. Prazer para entrar no conselho de Deus e sair lá com conselhos para o seu coração. Não tem como você entrar na intimidade com Deus e não sair com responsabilidade. E acredite, toda vez que você entra no conselho com Deus, você sai com responsabilidade para desembocar na vida de pessoas. Eu oro muito, eu clamo ao Senhor, tá bom, mas desembocou aonde? Quantas pessoas precisando de abraço, de conselho, de oração? Toda vez que você entrar no secreto, acredite, Deus vai colocar em você responsabilidade. Amém? Esse é o resumo da vida cristã. E aí, para encerrarmos, o pessoal do louvor pode ir chegando. Romanos capítulo 8, verso 28 em diante.
Essa declaração aqui é para aqueles que são mais do que vencedores. Verso 28 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Presta atenção nesse texto aqui, pode ser que venha esclarecer para você como esclareceu para o meu coração. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Presta atenção nisso, ó. Quando Deus esclareceu esse texto para o meu coração, quando Ele revelou ao meu coração essa palavra, para você entender, porque é uma palavra de difícil compreensão, quando você passa por uma luta, por uma dificuldade, por um luto, tantas situações que acontecem conosco. Sabemos que todas as coisas, na outra versão diz, cooperam juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Não vai só cooperar para o seu bem, mas vai cooperar para o bem daqueles que estão ao seu redor. Porque está no plural essa palavra. Então tem coisas que vão acontecer na sua vida, vai cooperar para a sua vida, para a vida da sua esposa, dos seus filhos, dos seus familiares, que amam a Deus. Que quem não ama a Deus não compreende. Uma resposta para você aí. Às vezes as pessoas não compreendem o que você está falando, não compreendem o que você está vivendo, não compreendem, porque não ama a Deus. Rita, por mais que você explique, Rita, as pessoas não vão compreender. Pode ser que seja uma chave para o seu coração aí. Debruça nesse texto depois, vê outras versões, pede revelação para Deus para o seu coração, quando a Bíblia diz que todas... Porque, gente, as pessoas falam umas para as outras esse texto. Mas nós precisamos de revelação para entender o que significa isso. Deus revelou esse texto para mim um dia, eu estava descendo no elevador, eu estava indignado com uma situação, eu estava querendo resolver. O Espírito Santo ministrou meu coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Aí depois, numa situação seguinte, aquela situação ruim cooperou para o meu bem e para o bem de outras pessoas. Porque o efeito da justiça, diz a palavra de Deus, é a paz. A paz que excede a todo entendimento. Amém? Verso 29. Pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou também chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou. Agora, verso 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Vamos repetir juntos? Se Deus é? Se Deus é por você, quem vai ser contra você? Eu vou repetir. Se Deus é com você e por você, quem vai ser contra você? Você precisa ganhar essa verdade no seu coração, para que quando surgir as situações difíceis, você vai fazer essa declaração de fé e vai ficar de pé. Né, câmera? Vai ficar de pé. Sai do Facebook. Vai ficar do pé. Os que predestinou também chamou. Os que chamou também justificou. Os que justificou também glorificou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com Ele, quantas coisas? Quantas coisas? Se você tem Jesus, você tem tudo. Vou repetir, pode ser que você vai precisar dessa frase um dia. Se você tem Jesus, você tem tudo. Se você não tem Jesus, você não tem nada. Ai, fulano é tão legal, só falta Jesus. Não tem nada. Para com esse discurso de crente. Isso é tolice, gente. Se não tem Jesus, não tem nada. Se morrer, vai para o inferno.
Ou você acha que não tem inferno? Hã? Hã? Tem. E a gente fica ali, né? Ai, será que na última hora, último minuto? Não, mas é que a gente fica tentando. Não. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que do mais ele fará. Confessa Jesus como seu Senhor e seu Salvador e será salvo. Morreu o assunto. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Eu me lembro que eu ficava na cola do meu pai. Pessoal, você é crente, se parece crente, você é crente? Não, meu pai é crente. E eu achava que, para o meu pai ser crente, e quente que ele era, eu também ia na aba dele. Aí tem aquele louvor lá, né, que diz, sai da minha aba. Sabe aquele louvor, não? Não é louvor, não. É brincadeira, não é louvor. Suami, não é louvor. Não vai procurar depois no YouTube que não é. Viu, Suami? Então tá bom. Só... É brincadeira, gente. É só para você rir um pouco. Amém? Então não vamos fazer mais essas declarações, ó. Ah, só falta ser... Ele é uma pessoa... A outra frase errada que a gente fala. É melhor que muitos crentes. É mentira isso. Isso é mentira. Você está desprezando o que Deus fez na vida de um irmão e valorizando o que o diabo faz na vida de outras pessoas. Faz sentido ou não? Hã? A gente quer ser bonzinho com todo mundo. O diabo não perdoa ninguém. Por isso que eu falei, não vai falar que lá é ruim negócio. Não volta para ele não, porque ele não quer você. Deixa eu lembrar você disso. Amanhã você vai acordar com a convicção que você é de Jesus. Que o diabo não quer você. Aqui está apertado, está difícil, a porta é estreita, mas vai chegar um tempo do céu. Amém? E Jesus falou que o caminho era estreito mesmo. Falou ou não falou? No mundo tereis o quê? Pronto. Alguém te enganou com isso? Não. Mas tem de bom ânimo porque ele venceu o mundo. Verso 33. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Eu não sei se você tem essa consciência, meu irmão, mas nós enfrentamos a morte todos os dias. É ou não é? Teve um irmãozinho que me pegou ali de manhã, irmão todo apaixonado por Jesus e pela gente. Aí, não sei o que ele falou lá, eu falei assim, não, mas a qualquer momento podemos ir. Não, pastor, o senhor não pode. Falei, filho, a qualquer momento. A qualquer momento. E se Deus quiser melhorar essa igreja e quiser me levar, Ele leva. Se Ele quiser melhorar essa igreja, Ele pode me levar a qualquer momento. Eis-me aqui. A cara do povo. Não sei se alguns estão vibrando. Mas eu queria filmar o seu rosto. É verdade, Rodrigo? A qualquer momento. E nós precisamos estar preparados para isso. Por isso o pastor Fonseca falou para nós hoje. Para nós vigiarmos. Precisamos estar preparados. Porque a qualquer momento. Os dias estão se abreviando. Estão ou não estão? Estão. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Verso 37. Somos o quê? Mais que vencedores. Somos o quê? Mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido. Presta bem atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura,
nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Você pode aplaudir ao Rei para ir por isso? Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Por isso eu e você precisamos saber como é que está a nossa vida. Se estamos no meio das lutas, das batalhas ou das guerras. Lutas, batalhas e guerras. As lutas você vai conseguir vencer. Deus vai te dar as técnicas para isso. Tudo vai correr. As batalhas você vai ter que se empenhar um pouquinho mais. Agora eu quero chamar você para a guerra. Como eu faço, pastor? Como é que eu me alisto? Quando a gente lança aqui 21 dias de jejum, de oração, Deus está chamando você para a guerra. Isso aqui não é um programa nosso. A gente não tinha que fazer, determinamos 21 dias de jejum, não. É que tem uma guerra a ser vencida e você não pode ficar fora dela. Como estão entendendo? Mas dá tempo de entrar ainda. Tem coisa que você não pode guerrear sozinho. E quando você entra nessa onda, nesse mover, o sobrenatural também pega você. Você crê nisso? Jesus falou o seguinte, olha, certas castas, grava isso no seu coração. Olha para mim, por favor. Certas castas, certos domínios, só vão sair com jejum e oração. No término desses 21 dias, você vai contemplar com os seus olhos castas, domínios sendo quebrados. Já está sendo quebrado. Nós já estamos no quinto dia, quarto dia. No final de 21 dias, nós vamos ver respostas de Deus por causa desse jejum, dessa oração. Você pode ficar em pé comigo, por favor? Lutas, batalhas e guerras. A nossa luta, as armas das nossas milícias não são carnais. O primeiro texto que nós lemos aqui. Mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Deus não vai dar para mim nem para você armas humanas. As nossas armas são espirituais. E na medida que você orar, que você declarar, cadeias vão cair. Mas você precisa estar envolvido com essa guerra. Tem gente que não entra na guerra de medo. Eu comecei a jejuar, as coisas parece que ficaram mais difíceis. Fica mesmo. Mas é a única coisa, olha só que interessante. É o único reino que você entra numa batalha com a garantia da vitória. Acabei de declarar para você aqui, ó. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Tem uma guerra na sua casa, tem uma situação na sua família, tem situações que estão vindo há anos e anos e anos e não muda. Então entra na guerra. Começa o jejum a partir de amanhã. Você vai ver gente estribuchando lá. Vai começar a estribuchar. Quem não vem por amor, vem pela dor. Pode ser que às vezes Deus permite, que nós ouvimos hoje aqui, pessoas passar pelo deserto só para vir para Jesus. Pode acontecer. Eu estou tão... Olha só, você consegue imaginar um ímpio falando assim, eu estou tão apaixonado por Jesus, eu vou para uma igreja e vou me entregar hoje. Já viu isso? Uma porque ele não tem o amor de Deus, ele não consegue amar. Mas quando passa pelo cadinho de Deus, aí ele ouve aquela música, vem filho amado,
vem. É? Essa música é maravilhosa. Não é para cantar não, só estou citando só. Você pode colocar a mão sobre o seu coração, por gentileza? Pode ser que você esteja vivendo um momento de luta. Pode ser que você esteja numa batalha. Ou pode ser que você está numa guerra e está sozinho nessa guerra. No nome de Jesus. Pai Celestial, o Senhor sabe o coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui no presencial, como também no online. E eu peço, Paizinho querido, que o Senhor dê discernimento ao coração do meu irmão, da minha irmã, no nome de Jesus, a fim de que ele possa entender o momento que ele está vivendo, e que o Senhor venha dar a ousadia, a intrepidez, a coragem para vencer essas batalhas, essas lutas e essas guerras. No nome de Jesus, que a tua palavra, que é viva e eficaz, venha produzir, venha gerar o efeito pelo qual ela está sendo enviada nesse momento. Eu oro, Paizinho querido, no nome de Jesus, que haja um romper agora nesse momento. Haja um romper sobrenatural. Porque o natural a gente já vive, mas nós queremos ver o sobrenatural se manifestando. No nome de Jesus.